Meditar na palavra, Atos capítulo de número 1, nós vamos estar lendo versos de número 12 a seguir. Se der para pôr um pouquinho mais de agudo ou médio aqui no retorno, só no retorno, vai ficar melhor para mim. Diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus Todo-Poderoso, Pai, uma madrugada como esta, nós temos a ciência de que só vem quem quer te adorar com mais liberdade. Nós sabemos que só vem a uma madrugada como esta quem veio de fato ser impactado com o teu poder e com a tua palavra. Os céus estão abertos. Mais uma vez manifeste a tua glória no meio do teu povo. Que a palavra ministrada venha se transformar em atitudes, em práticas de vida, e assim os teus filhos venham viver os melhores dias das suas vidas. Quem acredita assim, levante uma mão e continue orando comigo. Levante a voz e ore. Pai, fale conosco. Que toda distração caia por terra, toda. Tudo que vem atrapalhar o entendimento dos teus filhos, para com a tua palavra caia por terra. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Antes de assentar, o tema da mensagem que eu ministrarei esta noite é as necessidades de um vencedor. Vamos repetir? 1, 2, 3. As necessidades. Pode se assentar, por favor. Queridos santos de Deus, nós acabamos de ler um texto bíblico que é muito enfático acerca da nossa vida de vitórias. Quando falo sobre vitórias, eu tenho ciência de que eu estou falando sobre uma das maiores de todas as necessidades da nossa geração. Nós vivemos em uma época em que se canta sobre vitória, se prega sobre vitória, se ora por vitórias, e grande número das pessoas que frequentam os nossos cultos, que vêm nas nossas vigílias, ainda continuam vivendo uma vida de derrota. Vitória é algo que Deus tem para nós, e quem não se lembra na Bíblia, que Jesus, antes de estabelecer a sua igreja, Jesus já havia dito que a sua igreja seria uma igreja vencedora. Ele disse isso lá em Cesareia de Filipe, falando com Pedro. Disse: tu és Pedro, sobre esta pedra, que é a revelação, que é a encarnação do verbo, que sou eu, edificarei a minha igreja. E a minha igreja vai perder? Não. A minha igreja vai empatar as batalhas? Não. Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem crê, já diga alguma coisa aí esta madrugada. Foi Jesus quem disse. Então Jesus, ele vem estabelecer uma igreja para ter uma vida vitoriosa. E os versos que nós lemos esta madrugada, eles falam acerca dos primeiros momentos da igreja de Jesus na face desse planeta. Porque o texto que nós lemos, 2 versos dentro do texto, melhor, esses 2 versos revelam algumas das atitudes daquele grupo
que recebe o nome de igreja, após a ascensão do Senhor Jesus aos céus. Jesus retorna para os céus e os seus discípulos resolvem tomarem algumas atitudes, algumas ações, e para essas ações e para estas atitudes eu dou o tema da mensagem: as necessidades de um vencedor. O verso que nós lemos, o primeiro verso, o 12, diz: e voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus reúne os discípulos do monte das Oliveiras, do monte das Oliveiras. E quando Jesus é assunto aos céus, aqueles discípulos saem do monte das Oliveiras e eles voltam para Jerusalém. Agora, por quê? Eles resolvem voltarem para Jerusalém, é porque havia uma promessa. Jesus, estando na terra, disse para eles, no capítulo de número 24 e o verso 49 do evangelho escrito por Lucas, Jesus disse: eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus havia dado um endereço, Jesus havia dito um local onde ele estaria cumprindo a promessa do Pai, promessa de encher os seus discípulos, promessa de encher a sua igreja com a glória, com o poder do avivamento. E a promessa só iria se cumprir se eles ficassem em Jerusalém. A promessa não iria se cumprir na Judeia, a promessa não iria se cumprir na Galileia, a promessa não iria se cumprir lá em Cafarnaum, em Naim, em Atenas, em Corintos. A promessa só iria se cumprir se eles ficassem em Jerusalém. É aqui que eu encontro a primeira necessidade de um vencedor. A primeira necessidade do vencedor é a necessidade geográfica. Pastor, o senhor está dizendo de geografia física? Exatamente. Aquela que compreende espaço, região, cidade, país, continentes. Toda vitória está associada à geografia. O lugar que você está é um fator determinante para se ter uma vida de vitória. E o lugar que você mora, o lugar que você nasceu, não é mera escolha dos seus pais, não é mera escolha dos seus avós, porque Paulo, quando pregava em Atenas, Paulo disse no capítulo 17, o verso 26, do livro de Atos dos Apóstolos: e de um só fez todas as gerações dos homens, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. O que Paulo está dizendo é que o lugar que você nasceu, o lugar que você habita, é um lugar que Deus escolheu para você. É um lugar que Deus determinou para você. Deus olhou para alguns aqui e disse: este vai viver em Santa Catarina, aquele outro vai viver na Bahia. Deus olhou para outros e disse: nasceu no Brasil, eu escolhi o Brasil para nascer, mas vai viver na Europa, na África, na Ásia. Então Deus escolhe um lugar. Se Deus escolhe um lugar para nós, vale a pena dizer que existe o lugar certo. Então a primeira necessidade do vencedor é a necessidade geográfica de se estar no lugar certo. Você tem que estar no lugar certo. Deus nunca vai te abençoar no lugar errado. Deus nunca vai honrar a tua vida no país errado. Deus nunca vai te honrar no estado errado. Deus nunca vai te abençoar morando no bairro errado.
na casa errada, na empresa errada, na igreja errada. Tem, pastor? Tem. Aquela que está fora da geografia que Deus determinou para você. Existe um lugar que Deus escolheu para você prosperar. Existe um lugar que Deus escolheu para você crescer. Existe um lugar que Deus escolheu para abençoar a sua vida. Nunca pense que você vai abraçar o Brasil inteiro, porque não vai. Pregadores que me ouvem esta madrugada e cantores, nunca tenha ideia de que se a sua mensagem vai alcançar o Brasil inteiro, porque isto é ilusão. O teu ministério é geográfico. É por isso que há pregadores que são bons aqui e são ruins no Rio de Janeiro. É por isso que há cantores que são bons aqui e são ruins ali no Paraná, do lado. Porque a música é geográfica. O ministério é geográfico. A prova que o ministério é geográfico é que Jesus evitou as viagens internacionais que os pregadores mais amam. Jesus entendeu: Deus me colocou nos limites de Israel. A prova de que o ministério é geográfico é que João Batista, quando deixou o deserto, morreu, porque os profetas já disseram: é a voz que vai clamar no deserto, não é na cidade. Ei, Deus só vai te abençoar no lugar certo. Quem recebe esta palavra, balance a mão para a direita e para a esquerda. Sim, Deus só vai te abençoar no lugar certo. Agora segure um pouquinho e me escute. Sabe por quê? O lugar certo é o lugar onde o nosso potencial é revelado. O lugar certo é o lugar onde você prega pouco e tem muitos resultados. No lugar errado você vai pregar a vida inteira e não vai ganhar ninguém. No lugar certo você vai igual Jonas. Jonas chegou em Nínive, pregou uma vez só e ganhou o país inteiro para Jesus. Pastor, o que é isso? Jonas estava na geografia de Deus. Agora escute, o lugar certo nem sempre é o lugar que nós escolheríamos. O lugar certo nem sempre tem a estética que nós amamos. O lugar certo nem sempre é o mais confortável. No lugar certo nem sempre encontramos as pessoas mais simpáticas. Às vezes o lugar certo é o lugar que nos faz chorar. Às vezes o lugar certo é o lugar que nos faz gemer. Às vezes no lugar certo você não vai poder andar de pé, vai ter que andar de joelhos, não, vai ter que ficar parado com a cara no pó, clamando. Às vezes o lugar certo vai arrancar lágrima dos teus olhos quando você não tiver nenhuma vontade de chorar. Às vezes o lugar certo vai fazer você perder o ânimo, perder a estética, perder a postura. Mas é o lugar que Deus escolhe. Lembre de Moisés. Deus disse: nasce no palácio, aprende comigo no deserto. Eu vou usar ele aonde? No deserto. Moisés quer ser famoso? Vai ser no deserto. Eu vou falar contigo cara a cara, boca a boca, mas é no deserto. Eu vou te dar a revelação do tabernáculo, mas é no deserto. Eu vou te dar o maná para comer todo dia. Aonde, Deus? No Egito, em Cairo, na capital, no palácio? Não, é no deserto. Eu vou ser coluna de nuvem, coluna de fogo, mas é no deserto. Pastor, deserto não presta. Pode não prestar para você. Se o deserto é o lugar certo que Deus te quer, deserto com Deus ainda tem maná. Deserto com Deus, ele ainda abre o mar. Deserto com Deus, ainda tem vitória. Quem recebe, joga a mão lá em cima. O lugar certo nem sempre nos agrada, mas há o mistério do lugar certo. Qual é o mistério? É que todas as vezes que nós estamos no lugar certo, escute aqui, se tem pastores, se tem presidentes que estão me ouvindo, escute-me. Pastor, presidente é o que tem que ter inteligência para colocar os dirigentes das congregações no bairro certo. Porque há obreiros que se tiram de um bairro e colocam no outro, e ele não vai bem, porque tiraram ele do lugar certo, onde estava indo bem, e colocaram no lugar errado.
errado. E infelizmente, nossas convenções são mestres em fazer isso. São bons nesse negócio. Tira do campo certo, põe no errado. Tira de onde produz e põe em lugares aonde não produz nada. Todo ministério é geográfico. Demorou para mim entender isso. Por isso, no início do ministério, eu mudava o estilo de mensagem, mudava a mensagem, mudava o conteúdo. Eu queria agradar, queria abraçar. Hoje eu não estou preocupado. Se aqui não é o lugar que eu vou pregar, existem vários pregadores à minha retaguarda, que pode ser o lugar deles, o púlpito deles, onde eles abrirão a boca e terão mais impacto e mais efeitos do que eu, porque exatamente eles estarão no lugar certo. Agora escute-me, todas as vezes que você chega ao lugar certo, a casa certa, a igreja certa, a empresa certa, na cidade certa, no estado certo, falando o idioma certo, você passa a ter um problema. Problema com quem, pastor? Problema com Satanás. Porque uma das maiores especialidades de Satanás é tirar as pessoas do lugar certo. Porque o diabo sabe por experiência própria que no lugar errado ninguém é bom. Cantando no lugar errado, o cantor não tem sucesso. Não adianta, às vezes a tua música é teologicamente correta, mas o lugar onde você vai cantar, o povo gosta de heresia, de blá blá blá. Às vezes a mensagem que você prega é a mensagem do trono, mas o povo não quer mais a mensagem do trono. Eles querem a mensagem do intelecto humano. Eles querem as mensagens dos livros. Eles não querem a revelação, eles querem a internet. Então escute-me, um grande segredo que precisa ser aprendido é que o diabo quer tirar você do lugar certo. Por experiência própria, Satanás sabe que no lugar errado ninguém é forte. O maior exemplo é ele, na classe angelical, da qual o diabo faz parte. Ele é o anjo mais fraco de todos. Por que ele é fraquinho assim, pastor? É porque ele é o único que vive no lugar errado. Deus criou ele para viver no céu. Quando ele perdeu o céu, ele perdeu o lugar. E Deus criou a primeira moradia para os sem terras, aonde Deus criou lá nas regiões celestes. Mas o diabo, como ele é atrevido e rebelde, ele não aceita ficar nas regiões celestes. Então de vez em quando, ou sempre, ele aparece aqui na terra, aqui ó, no culto. Ele aparece nas reuniões, ele entra nas casas. Pastor, o que eu faço? Use a constituição de Deus espiritual. Dentro da constituição espiritual, você é forte no lugar certo, é fraco no lugar errado. Todas as vezes que você encontrar um demônio, não precisa muito esforço, não. Basta apontar o dedo e dizer: Satanás, tu estás no lugar errado. Tem um detalhe, é bíblico. É a palavra que diz: os céus são do Senhor e a terra é dos filhos dos homens. A terra é nossa. Assim você diz: Satanás, embora da minha casa, vai embora da minha empresa, vai embora dos meus negócios. Eu no lugar certo, você no lugar errado. Vai embora. E ele tem que sair. E pode observar ao longo da Bíblia que o diabo, sabedor desta ciência, ao longo de toda a Bíblia Sagrada, por onde quer que ele passou com uma missão. Qual é? Tirar as pessoas do lugar certo. Essa é a maior missão dele. Observe lá no Éden, quando Adão e Eva viviam ambos no paraíso, o jardim que Deus havia plantado. Se o jardim que os homens fazem hoje são lindos, imagine o jardim que Deus plantou para que vivesse Adão e Eva. O diabo tentou o casal até o dia que eles perderam o lugar certo. Quando Adão e Eva ambos pecaram e perderam o seu lugar certo, observe na Bíblia, isso é bíblico, a cobra nunca mais apareceu perto deles. A cobra, o diabo disse: consegui o que eu queria. Eu só queria esse casal fora do lugar certo, porque fora do lugar certo eles são doentes.
No lugar errado encontra espinhos, e foi o que Adão e Eva encontraram fora do jardim. No lugar errado encontra o homicídio, foi o que eles encontraram, Caim matando Abel. No lugar errado se encontra tudo que não presta. Quem está no lugar errado só encontra fofoqueiro. Quem vive no lugar errado só encontra caluniadores. Eu tenho certeza, a Bíblia não diz, mas a minha mente me faz entender que fora do jardim, pastor Moisés, Adão e Eva devem ter pego um pedaço de pau, e Adão de Deus disse: eu vou atrás da cobra, se eu achar eu mato essa desgraçada, eu mato essa miserável. Algumas vezes quando Adão estava andando e via um barulho no meio do mato, ele dizia: é ela. Ele chegava e não era. Mas cadê a cobra? A cobra disse: consegui o que eu queria, eu só queria conseguir colocar eles no lugar errado. Escute, isso é bíblico. Quem não lembra de Jesus atravessando o lago da Galileia? Jesus enfrenta uma grande tempestade quando ele chega do outro lado, a uma região chamada de Decápolis, formada por várias províncias, e lá existia a província dos Gadarenos. Diz o texto bíblico que havia um homem miseravelmente endemoniado, e aquele homem endemoniado, ele não vivia na sua casa com a esposa, ele não vivia com os filhos, ele não tinha convívio social. A Bíblia diz que ele morava no cemitério, era lá que ele ficava. Ele ficava no cemitério, feroz, bravo, agressivo. Observe que a Bíblia diz que quando Jesus mandou que os demônios fossem embora, o homem retomou a consciência e voltou para dentro da sua casa. O homem voltou para o lugar certo. O diabo te quer na igreja errada, o diabo te quer cantando no lugar errado, o inimigo te quer trabalhando no lugar errado. Pode observar que sempre que o diabo age dentro de uma casa, no seio de uma família, todas as vezes que o diabo age dentro da igreja, ele age tirando as pessoas do lugar certo. Observe o que acontece nas casas, nas famílias. Quando um pai de família entra para o mundo das drogas, do alcoolismo, pode observar que o fim dele é fora de casa. Não cabe mais ele dentro de casa. É uma estratégia que o diabo usa. Quando leva um jovem para o crime, o que o diabo quer? Tirá-lo do lugar certo. Qual lugar certo? É a sociedade, é a cidade, é a liberdade. O diabo sabe, um drogado não cabe na cidade, ele vai parar atrás das grades, no lugar errado. Deus não criou o homem para viver enjaulado igual animal, igual fera. A cadeia é o lugar errado. Se tem algum parente seu lá dentro, eu quero profetizar: Deus vai arrancá-lo do lugar errado. É profético, é profético. Deus vai tirá-lo de lá. Escute, pode observar que na igreja a mesma coisa. Quando há problemas de calúnia contra pastores, quando há rebelião, porque o diabo traz rebeliões para o seio da igreja, porque o diabo sabe todas as vezes que racha uma igreja, racha o ministério, todas as vezes que alguém rebelia, as ovelhas se dispersam e algumas saem do redil certo, saem do rebanho certo e nunca mais conseguem voltar. Ei, Satanás está incomodado com você aqui em cima, no lugar certo. Ei, o diabo está incomodado com você sentado aí, dando glória, dando aleluia, falando em novas línguas. Mas escute, existe um ditado nessa nação que diz assim: que os incomodados é que se mude. Nós temos uma boa notícia para Satanás: se ele está incomodado com teu glória, se ele está incomodado com teu filho dentro da tua casa, com teu marido, com a tua esposa, com teu ministério, com teu louvor, ele vai sair. Você vai ficar no lugar certo. Quem recebe, levanta a mão, levanta a mão, levanta a tua mão agora, abre a tua boca e glorifica, abre a boca e glorifica. A mão levantada e a boca aberta por um minuto dando glória, dando glória, dando glória. Vai dando glória, vai dando glória. Recalamante, camenefaia, arabadaracanderebadacaxéria. Ninguém vai te tirar do lugar certo, ninguém vai te tirar da igreja certa, ninguém vai te tirar da casa certa. No lugar certo se levanta 1000,
ao teu lado 10.000, à tua direita tu não é atingido. No lugar certo Deus está dizendo: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. No lugar certo Deus está dizendo: eu vou te colocar por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não embaixo. No lugar certo Deus está dizendo: toda ferramenta preparada contra ti, contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério, não vai prosperar. Levanta a mão e glorifica agora. Adore aí. Então aqui nós encontramos a primeira necessidade de um vencedor, que é a necessidade de se estar no lugar certo. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: não saia do lugar certo. Diga. Ei, não balance ele aí nessa cadeira, balance ele aí nesse banco. Diga: não saia do lugar certo. Não saia. Essa é a primeira necessidade do vencedor. Pastor, e qual é a segunda necessidade de um vencedor? A segunda eu encontro aqui, dentro desse mesmo texto que nós lemos, que diz o texto bíblico que quando eles chegaram em Jerusalém, a Bíblia diz que eles resolveram subirem para o cenáculo. Então eles tomaram uma atitude. Eles não chegaram em Jerusalém e ficaram parados, quietos, sem saberem o que fazer, não. Eles tomaram uma atitude. Aqui eu encontro a segunda necessidade do vencedor. A primeira é a necessidade geográfica, que é a necessidade de se estar no lugar certo. A segunda necessidade visa atitudes. Eles fizeram alguma coisa, e o que eles fizeram? Subir ao cenáculo. É aqui que eu encontro a segunda necessidade de um vencedor, que é a necessidade de fazer a coisa certa. Porque não basta somente estar no lugar certo, é preciso saber fazer a coisa certa. Há muita gente no lugar certo, morando na casa certa, congregando na igreja certa, exercendo o ministério no lugar certo, pastoreando no lugar certo, cantando no lugar certo, estão vivendo no lugar certo, mas estando no lugar certo, estão fazendo a coisa errada. E todas as vezes que se faz a coisa errada no lugar certo, se atrai dezenas, centenas ou milhares de maldições, de derrotas, de sofrimentos, de problemas. Estando no lugar certo, é necessário fazer a coisa certa, porque quem está no lugar certo e faz a coisa errada nunca se dá bem, nunca cresce, nunca prospera. As coisas não vão funcionarem da maneira como deveria funcionar. Não vai ter eficiência, não vai ter eficácia. Você vai pegar na mão de alguém com todo carinho e com todo respeito e vai dizer para esse crente: estando no lugar certo, faça a coisa certa. Fale para ele bem forte, bem bonito, coloque ânimo e coloque vida nessa voz. Estando no lugar certo, faça a coisa certa. Há uma necessidade de se fazer a coisa certa quando se está no lugar certo. Eu vou dar exemplos para vocês de pessoas que, estando no lugar certo, começaram a fazerem a coisa errada. E aí, pastor, o que aconteceu? Foram derrotadas, sofreram, não conseguiram alcançar os seus objetivos, que eram objetivos da vitória.
Pastor, qual foi o problema de Satanás? Satanás vivia no lugar certo. Satanás morava no espaço geográfico certo. Satanás